Olá, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Vim trazer mais uma palavra para os nossos corações, que Deus vem nos confortar e nos abençoar. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós temos medo de pregar, nós temos medo de cantar, temos medo de testemunhar. Temos medo de fazer alguma coisa porque a gente pensa que nós não sabemos fazer, que nós não temos capacidade, que nós não sabemos falar, que nós não sabemos fazer nada direito. Mas eu vim trazer uma palavra que venha confortar e venha te ajudar nos momentos que você estiver necessitando e tiver medo de fazer a obra, medo de falar alguma coisa. Deixa eu ler uma palavra que está em João, capítulo 14, versículo 26, que fala: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar o que eu lhes disse. Aqui, amados irmãos, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, o conselheiro, ao qual viria após a sua morte e após a sua ressurreição, que ele enviaria para aqueles que a conhecem e que aceitaram o nome dele e que a conhecem verdadeiramente, que guarda todos os seus mandamentos. Então, o Espírito Santo, ele vem à nossa vida e começa a habitar com nós. Como eu já falei em outros vídeos, ele começa a ser o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso companheiro em nossas vidas. Então, o Espírito Santo é que nos ensina. A palavra diz que ele nos ensina e também faz nos lembrar de todas as coisas que o Senhor tem dito. Ele ensina, pois quando nós vamos pregar, é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que intercede em nossas vidas. Às vezes não é nós que falamos, mas é o Espírito Santo. Porque em Mateus capítulo 10, no versículo 20, ele fala: Não são vós que falastes, mas sim o Espírito Pai que falaste em vós. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo que fala. Ele também naquele momento estava ensinando aos discípulos, quando se ele fosse preso, ou se fosse ameaçados, capturados por aqueles perseguidores que não aceitou o evangelho, ele estava falando, ensinando aos discípulos para eles não temerem e nem se preocupar com o que falasse, porque o Espírito Santo ia falar em vós. O Espírito Santo os capacitaria a falar. Então, amados irmãos, não tenha medo quando for pregar, não tenha medo quando for ensinar ou quando for testemunhar, quando for cantar, louvar o Senhor, quando for levar uma palavra, quando for orar por algumas pessoas. Não tenha medo, pois quem capacita é o Espírito Santo. O Senhor diz que o Espírito Santo nos capacita, nos ensina, faz lembrar de todas as coisas que Ele tem nos dito. Um exemplo: Jesus, eu estava orando de noite, é o Espírito Santo, o Senhor falou comigo numa palavra abençoada. Um exemplo, eu li aqui em Mateus capítulo 5, as boas aventuras, e vai: bem-aventurados os pobres de espírito, tal, eles delas, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Vão, e a gente lê essas palavras, a gente lê o Espírito Santo, o Senhor fala conosco. Aí chega um certo momento, depois de outros dias, a gente recebe uma oportunidade e a gente está sem Bíblia. A gente vai ler uma palavra diferente, a gente fala uma palavra. Realmente, no momento a mente não sabe o que falar, não sabemos o que dizer. Mas em certo momento, aquela palavra que você leu antes, que o Senhor falou com você, ele vem e faz te lembrar. As palavras começam a sair do teu coração, você começa a falar, explicar sobre a palavra, começa a ter um certo entusiasmo em falar. Começa a ensinar de uma forma espetacular, extraordinária. Começa a falar de uma forma que nem você imaginaria que estaria falando. Isso que o Senhor está querendo dizer, que Ele faz lembrar. E também Ele está falando aos discípulos, que os discípulos também lembrariam de todos os ensinamentos que Ele tinha ensinado. Porque de muitos anos depois que eles foram escrever tudo isso que o Senhor Jesus tinha ensinado. Então, o Espírito Santo ele nos capacita e nos ensina e nos faz lembrar. O Espírito Santo ele usa nós de uma forma incrível.
O Espírito Santo usa nossas vidas em formas espetaculares, formas que nós nem imaginamos, formas que nós não imaginamos que o Espírito Santo possa nos usar. O Espírito Santo pode fazer nos lembrar de uma coisa muitos anos atrás. O Espírito Santo pode nos ajudar a lembrar de uma passagem que nós lemos só uma vez e nem estudamos, e o Espírito Santo pode nos usar. O Espírito Santo pode revelar de uma forma extraordinária, sem mesmo nós saber sobre a vida da pessoa. O Espírito Santo pode fazer nós profetizar uma coisa que nós nem sabíamos sobre a outra pessoa, que pode ajudar e confortar a outra pessoa. Então o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, nos capacita. O Espírito Santo está em nossas vidas. Então essa palavra eu digo, meus amados irmãos, não tenha medo com o que falar e com o que pregar, mas estude, leia a palavra, e na hora o Espírito Santo vai usar a sua vida e vai capacitar, porque é Ele que usa a sua vida e Ele que te ensina a falar e te ensina a lembrar, te ensina a pregar, te ensina a fazer todas as coisas, porque o Espírito Santo, Ele é que nos capacita e nos fala. É o conselheiro, porque Ele disse que Ele não ia nos deixar órfãos. Então Ele disse que ia deixar um que ia nos cuidar de nós, que ia andar conosco, nos capacitar, nos ensinar, nos ajudar a pregar, porque a missão é pregar o Evangelho, pregar a todas as criaturas. Se nós temos vergonhas, medo, o Espírito Santo tira esse medo e essa vergonha. O Espírito Santo nos ajuda a tirar todo o medo, todo o nervosismo. O Espírito Santo que nos ajuda. Então eu deixo essa palavra para todos nós, que o Espírito Santo, ele que nos capacita. Se nós não sabemos orar, Ele nos ensina a orar. Se nós não sabemos falar, Ele nos ensina a falar. Se nós não sabemos a ler e nem escrever, Ele nos ensina a ler e escrever. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.